Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago aqui para conversar com vocês este livro aqui, Ikigai, o segredo japonês para uma vida longa e feliz. Este livro foi escrito por dois autores, tá pessoal? Hector Garcia e Francesc Miralles, tá bem? Embora a capa já esteja assim um pouco sambadinha, o conteúdo dele é muito bom, tá, pessoal? Por isso que eu trouxe ele aqui para a gente conversar sobre ele um pouquinho. É porque a capa ela foi fabricada com um material um pouco mais frágil, sabe? Muito similar a uma cartolina um pouco mais grossinha, tá certo? Mas, como eu acabei de falar, o conteúdo aqui é muito bom, tá? Ikigai, pessoal, uma palavra japonesa de amplo significado, tá? Significa a arte de estar ocupado com aquilo que se gosta. Também tem o significado de a razão de ser, a razão de existir, os motivos, as razões pelas quais eu, você, todos nós nos levantamos todas as manhãs, tá, pessoal? Lembrando que nós podemos ter um Ikigai hoje. Com o passar das mudanças da vida, nós podemos adquirir um outro Ikigai e assim sucessivamente, tá certo, pessoal? Como foi que este livro aconteceu? Esses dois autores estavam em Tóquio e resolveram se encontrar em um dos muitos bares daqueles lá que existem em Tóquio. E conversa vai, conversa vem. Eles começaram a conversar sobre os hábitos de vida, o estilo de vida do povo japonês, tá? E no meio desta conversa, eles começaram a falar sobre o sentido da vida, sobre Ikigai. E também falando que tem um ramo da psicologia chamada logoterapia, que no Japão não está mais em voga. Só que se nós observarmos bem, a cultura japonesa já incentiva o povo nipônico a pensar sobre a origem da vida, o que eles estão fazendo aqui na Terra, religião, cultura, filosofias antigas, lembrando que são povos milenares que muitas vezes guardam, né, carregam todas essas tradições e executam-as no seu dia a dia, tá, pessoal? No meio desta conversa, eles chegaram a um outro assunto. Eles observaram que existe no Japão uma ilha chamada Okinawa, e mais especificamente no norte da ilha, um povoado chamado Ojimi, que tem a população mais longeva do mundo. O Japão é o país onde há mais centenários no mundo, tá certo, pessoal? Principalmente neste povoado desta ilha, da ilha de Okinawa. A cada 100 habitantes, 24 ou 25 possuem mais de 100 anos de idade, tá, pessoal? Então, eles decidiram, né, viajar para Okinawa e observar este fenômeno de perto, tá certo? E assim eles fizeram. Quando eles chegaram em Okinawa, eles se depararam em uma ilha simples, com pessoas de hábitos simples, mantendo a cultura da coletividade. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas os povos orientais, né? Nós estamos aqui hoje falando do Japão, eles têm uma tendência a manter, né? Uma tendência cultural, a manter o hábito
de pensar no coletivo. Enquanto nós, ocidentais, já temos uma tendência a sermos mais individualistas em diversos pontos, tá? Estou falando das diferenças culturais. Mas não vamos focar muito neste assunto. Pois bem, eles chegaram lá, encontraram um povo acolhedor, que os receberam muito bem, perceberam um clima semelhante ao clima do Havaí, tá, pessoal? E além deste clima, plantação de vegetais, os quais eles têm o hábito de consumir, tá, pessoal? Eles consomem muitas verduras, possuem o hábito de comerem, saciando apenas 80% do estômago. Uma espécie de uma tangerina é cultivada também nesta ilha, que é um excelente antioxidante. Chá verde, eles consomem muito chá verde, tá, pessoal? Eles têm o hábito também, além desses hábitos alimentares, eles cultivam a prática do mouai. Eu não sei falar muito bem japonês, mas eu não sei se é mouai, mouai, algo deste tipo. Que significa ajuda mútua entre as pessoas daquele povoado. Como, por exemplo, levar as compras de um vizinho seu. Digamos, o seu vizinho está saindo do supermercado e você o ajuda a levar estas compras de carro, tá? Procuram ter toda uma interação naquela região. Também existe o gato. Também existe a questão da organização financeira, como se fosse uma espécie de uma caixinha que eles vão depositando dinheiro e a cada mês algumas pessoas têm o direito de retirar uma determinada quantia daquela caixinha. E se alguém estiver precisando, em comum acordo, esta pessoa pode passar na frente dos demais, tá, pessoal? Então, os japoneses, eles têm esse hábito de serem muito organizados, até nesta parte, tá? Além disso, eles também cultivam a filosofia Kaizen. Ou seja, se você pratica repetidamente uma determinada coisa, você tende a chegar à excelência em algum dia, tá? Outras filosofias, como por exemplo o Ishiriba Code, trate a todos como seus irmãos, tá? Demonstra que os japoneses evitam guardar mágoas naquela região de Ojimi. Eu não sei se vocês sabem, mas Okinawa foi fortemente atingida na época da Segunda Guerra Mundial. E eles têm o hábito de falar deste assunto sem mágoas, tá? Os okinawanos, eles evitam ao máximo o estresse. Aqui, neste livro, eles descrevem o quão ruim, né, as reações que o estresse desencadeia no organismo humano, o aumento do cortisol, né? Que foi outra coisa que eles observaram nesta ilha. As taxas hormonais dos okinawanos estavam excelentes, tá? As taxas de hormônio desses centenários. Então, esse estilo de vida simples tem ajudado bastante a população daquele local, tá, pessoal? Além da prática do Kaizen, eles também têm uma tendência a seguir o ciclo circadiano, com o nascer do sol e o pôr do sol, tá, pessoal? É uma tendência japonesa. E outros fatores, como, por exemplo, a prática de exercícios simples e exercícios não muito pesados no quesito cargas, como, por exemplo, o Tai Chi Chuan, a yoga, tá, pessoal? Eles possuem a prática de fazerem esses exercícios. Além dos exercícios físicos leves, tá, pessoal? Os japoneses muitas vezes não desejam nem se aposentar,
pois trabalham naquilo que gostam, e muitas vezes o trabalho faz parte do seu Ikigai, tá? Aqui neste livro, ele fala que não tem nenhuma palavra específica para designar assim a aposentadoria, como para nós aqui no Ocidente, tá? E também tem um detalhe: os japoneses costumam dar valor a todo tipo de trabalho. Aqui eles citam a importância dos takumis, que seriam os artesãos, né, da ilha. Fala do exemplo da Toyota, né, que contrata alguns takumis para fabricar alguns parafusos, né, feitos à mão, artesanalmente, tá? Não só a Toyota, como outras empresas também, tá, pessoal? Aqui ele tem algumas ilustrações dos exercícios físicos que eles fazem, né? Dos frutos do mar que eles consomem, uma série de coisas. Eu poderia passar vários minutos falando sobre este livro, mas eu sugiro que vocês leiam, tá certo? Se vocês têm interesse de conhecer um pouquinho mais da cultura japonesa, sugiro que você leia Ikigai. Para vocês que ficaram até aqui, minha gratidão. Até o próximo vídeo. Apenas em meio à atividade desejarás viver 100 anos. Provérbio japonês.